Boa tarde. Professor. Podem ir fazendo os pedidos aí de quais exercícios vocês querem. Ok. 30 minutinhos aqui voando. Eu tenho aula depois também já. Tá. Ah, Vai ser o... É quantos capítulos? a recuperação é 6 capítulos. 7 capítulos. É do 1 até o... Do capítulo 1 até o capítulo 7. Ah, tá. Base, potenciação, radiciação, semelhança de triângulos, relações métricas no triângulo retângulo, equações do segundo grau e forma resolutiva da equação do segundo grau. Ok. Escolham aí. Vou ver o exercício. Aqui é fácil. Quem é o vou apagar depois? É a do Devorek. Uhum. Vou apagar depois. Então, tá bom. Cadê o Michel? Professor, você pode resolver algum exercício de semelhança de triângulo? Posso. Vai olhando aí no livro já um em específico, que eu já vou abrir o livro aqui e vou compartilhar com vocês. Tá bom. O Michel não tá mais participando, professor, das aulas. Não, eu estou preocupado com ele. Já falei com a Rosângela, vou pedir para ligar para ele de novo. Já ligaram esses dias, vou pedir para ligar de novo. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu quero um exercício depois de operação com radical. Operação com radical. Deixa eu ver aqui. Tá, primeiro, então, vamos lá. Primeiro, semelhança de triângulo. Capítulo 4. Ok. Ok, capítulo 4, ó, semelhança de triângulos. Ana, escolheu aí um. Tem na página 100 e na 101. Página 100. Isso, 100 e 101. Bom, semelhança aqui mesmo, né? No caso do exercício 3. Uhum. E também 4. Ok, então. Então, deixa eu compartilhar com vocês. Eu nem estou mostrando o livro ainda para vocês. Eu estou aqui falando, nesse daqui, deixa eu compartilhar primeiro, né? Então, vamos lá. Isso, agora sim, vocês estão vendo. Ok, então, esse daqui, né? Exercício 3. Lá, então, apresenta lá. Verifique se os pares de triângulos são ou não semelhantes, justificando ali o caso de semelhança. Então, vocês têm que analisar o seguinte, para saber se são semelhantes, eu tenho que observar os lados, se os lados são proporcionais, e os ângulos também. Se os ângulos são congruentes, né? Se os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais. Então, vamos verificar aqui, ó. Entre o ângulo de 2 risquinhos e o ângulo de 1 risquinho só, nós temos um 9. E aqui no outro triângulo, entre 2 risquinhos e 1 risquinho, nós temos o 4,5. Então, se você fizer lá 9 dividido por 4,5, isso dá 2. Se você pegar ali depois o lado ali 12 e o lado 6, então você tem que 12 dividido por 6 também é 2. E o último lá, ó, se você pegar o 13 e o 6,5, 13 dividido por 6,5 também dá 2. Então, quando os lados têm a mesma proporção, eles aumentam ou diminuem na mesma proporção. Com isso, nós temos o triângulo semelhante. Aí, o que o livro traz? Ele fala lá que, para saber se são semelhantes, vou até mostrar aqui rapidinho para vocês. Nós temos os seguintes casos de semelhança. Lado, lado, lado.
Aqui. Lado, ângulo e ângulo oposto. Aqui só tem os três, ó. Lado, lado, lado. Lado, ângulo, lado. E ângulo, ângulo. São três. Lá eu mostrei que eles são semelhantes pela proporcionalidade entre os lados. E já que eles são todos proporcionais, aí eu tenho aqui, ele indica o ângulo e o ângulo. Então eu posso dizer que eles são proporcionais pelo ângulo, ângulo, ou posso dizer que é o caso lado, lado, lado. Qualquer um dos dois aqui satisfaz o que ele pede ali, né? Justificando qual é o caso de semelhança ali, justificando a resposta. No item B, eu só tenho um ângulo e tenho os dois lados aqui, ó. Então é o ângulo, os lados e o ângulo que compreende ali, né, esses dois lados. Eu só tenho que olhar isso daqui, ó. O 12 milímetros e o 4 centímetros são proporcionais. Se quiser transformar na mesma unidade, também pode, né? Ó, 12. Posso transformar o 4 centímetros em milímetros, lembrando da tabelinha lá, ó. Eu tenho lá centímetros, depois é milímetros. Na ordem já. Lembra lá? Metros, decímetros, centímetros. Como aqui está de centímetro, eu vou transformar centímetro para milímetro, eu só faço vezes 10. Então, 4 é a mesma coisa que 40. E 3 é a mesma coisa que 30. Então, vocês têm que analisar aqui, ó. Qual que é o lado? Aí vocês observam o seguinte. Qual que é o lado menor desse triângulo grande? O lado menor é o 3. Qual que é o lado menor do triângulo pequeno? É o 12. Aqui no caso 30, né? Milímetros e lá 12 milímetros. Então, para saber se é proporcional ou não, você vai pegar lá 12 dividido por 30, ou 30 dividido por 12, tanto faz. Vou pegar do menor para o maior, ó. 12 por 30. E aí vamos simplificar. Isso daqui dá para simplificar por 2. E por 2. Que vai dar 6 e 15. E depois simplificar por 3 e por 3. Que vai dar 2 e 5. Aí agora eu olho a outra projeção ali, ó. Então o outro cateto aqui é 40 e o do menor é 16. Então eu vou pegar lá 16 sobre 40. E vou simplificar também. Então dá para simplificar por 4 e por 4. Seria até por 8 já direto. Vamos simplificar por 8 logo. Simplifica por 8 e por 8. Então 16 por 8, 2. 40 por 8, 5. Observem aqui, ó, que deu o mesmo resultado. Então eles são semelhantes. Sim, qual é o caso de semelhança? Eu tenho um lado, eu tenho um ângulo e tenho um lado. Então o caso de semelhança é lado, ângulo, lado. É isso, tá? Nesse exercício. Matheus, qual é o outro que você falou? Eu falei de... deixa eu achar aqui que me perdi. Operação com radicais. Tem exercício na página 68. Ok, aqui mesmo. Estava passando já. O exercício C, assim, mais para resolver C e o G. C. Vamos lá no C, então. C. Ó, esse C está bem simples, porque todas as raízes são iguais. Eu não tenho nem que simplificar, nem fatorar. Ó. É raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. Então, quando as raízes são iguais, eu não preciso fatorar, não preciso simplificar. Basta você somar, ó, coloque em evidência. Ó, todos os termos têm raiz quadrada de 2. Então, você coloca em evidência os coeficientes, os números que estão multiplicando a raiz. Então, vai ficar o 6
mais o 7, menos o 8, menos o 16, mais o 4, fecha parênteses, e aí o fator comum para todos eles é a raiz quadrada de 2, tá vendo? Então eu posso colocar a raiz quadrada de 2 em evidência e somar todos esses números aqui, ó. 6 mais 7, menos 8, então aqui vai dar menos 1, dá 5, 5 e 4, 9, 9 para 16 dá 7, dá menos 7. Então, menos 7, raiz quadrada de 2. Essa é a resposta. Tá. E o G, você pode fazer também? Fácil. Esse aqui já está do lado, mesmo não tem nem apagar. Vamos lá. Agora, o G eu tenho que fatorar. Vou fazer as fatorações aqui em cima. Ó. Tá. Então, eu tenho 54. 54 dá para fatorar por 2, que dá 27. 27 não dá mais por 2, mas dá por 3, que daí dá 9. 9, 3, 3 e 3, 1. Isso aí. Então, 54 é a mesma coisa que 3 ao cubo vezes 2. Então, aqui eu já coloco. Ó, aqui vai ficar, no lugar do 54, vai ficar a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 2. Mas pode fazer direto? Pode, Tipo, pode. 3 vezes 3, 9, 3, 9 Não, vezes não, 3, mas 27. se você multiplicar, você volta no que estava antes. Ah, é verdade, verdade. Agora Isso, eu fui pensar. entendeu? Eu tenho que deixar na forma fatorada. Senão, Ó, é verdade. isso, Uhum. entendeu? Aí, ó, o 16. Uhum. 16 eu vou fatorar também. Então, por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Tá. Então, como é raiz cúbica, eu separo de 3 em 3, ó. Então, eu separo 3 e sobrou 1, não tem problema, mas eu separo de 3 em 3, ó. Então, é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 2. Então, aqui vai ficar menos raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2. Mais, vou fazer aqui do lado, ó, 250 fatorado. Então, aqui por 2 dá 125. Aí não dá mais por 2, mas dá por 5. Dá 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Então eu separo de 3 em 3 também, porque é a raiz cúbica. Então eu separo, ó, fica 5 ao cubo vezes 2. Então raiz cúbica de 250 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 2. Menos, aí o último já não tem como fatorar, já é 2, então já está na forma fatorada. Agora, eu vou fazer o quê? Quem tem o expoente 2, ele perde perdão, quem tem o expoente 3, porque é raiz cúbica, quem tem o expoente 3, nós vamos cortar o expoente dele e ele vai para fora da raiz. Então, a gente pode cortar todos esses que têm expoente 3. E aí, o número vai para fora da raiz. Então, vai ficar 3 ali. 3 raiz cúbica de 2 menos 2 raiz cúbica de 2, tá vendo? Aqui quem tinha o expoente 3 cortou e foi para fora da raiz. Mais 5 raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 2. Tá vendo? Ó, o que nós tivemos que fazer? Nós fatoramos para que as raízes ficassem todas iguais. E todos os termos tenham a mesma raiz. É a raiz cúbica de 2. Então, eu posso colocar em evidência aqui a raiz cúbica de 2 e somar os coeficientes, os números que estão multiplicando. Ó. 3 menos 2 mais 5, menos, aqui esse último não tem número, então é 1. E aí eu coloco ela em evidência aqui, ó, a raiz cúbica de 2. Então, eu somo lá, 3 menos 2 dá 1, 1 menos 1 dá 0, sobra 5. Então, o resultado aqui é 5 raiz cúbica de 2? Isso. Ah, entendi. Beleza. Uhum. Entendi. Pessoal, perguntando. Tem 13 minutos. Mais alguma pergunta? Carolina, Eduarda, Lívia, Vitor. Professor, vai cair sobre o Teorema de Pitágoras? Sim. Faz o exercício 8 da 117.
Então, Fácil. 8 dá 117. Que capítulo que é mesmo? É mais fácil aí aqui pelo... calma aí. Capítulo 5. Professor, só uma pergunta rapidinho. Na forma resolutiva de equação de segundo grau, são aquelas fórmulas, né? Tipo, mamãe, bebê, o contorno, não sei o que, é isso? Não, na forma resolutiva da equação de segundo grau, a equação de segundo grau é Bhaskara, é você Ah, colocar tá. o fator comum em evidência ou resolver direto lá quando não tem o coeficiente B. Ah, tá. Achei aqui, achei. Beleza. As relações trigonométricas no triângulo retângulo, que é o C ao quadrado AM e o B ao quadrado igual a AM. Entendi. Tá. Ana, qual que era a página mesmo? É o exercício 8. Dá 117. Isso aqui, então. Isso mesmo, aqui. Ok, então lá está dizendo assim, a área S de um círculo é determinada pela expressão S igual a π vezes R ao quadrado. Ok. Em que R é a medida do raio. Determine a soma das áreas das regiões delimitadas pelas circunferências da figura a seguir. Então, determine, deixa eu entender direito, determine a soma das áreas das regiões delimitadas pela semicircunferência. Isso, então essa região aqui azulzinha aqui, ó. Então, ele quer saber essa região, essa daqui e essa daqui. Qual é o valor? Bom, ele deu o valor ali, ó, para calcular a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Nesse caso aqui, nós temos então semicírculos. E se é um semicírculo, então eu tenho essa área dividido por 2. Então, para calcular aqui, ó, eu vou calcular da seguinte forma. Eu vou chamar de área 1, vou falar aqui, ó, S1 é calculado por π R, eu vou colocar um R maiúsculo aqui, é mais fácil de diferenciar, R ao quadrado dividido por 2. É isso que eu tenho que fazer, porque é metade do círculo. Da mesma forma, a área S, vou chamar de S2 aqui, eu vou ter que calcular fazendo isso também. π vezes R ao quadrado sobre 2. E a área 3 aqui, que eu vou chamar aqui, ó, essa área 3, também vai ser calculado por π vezes R ao quadrado sobre 2. É isso que ele está dizendo. Para cada uma dessas áreas, eu vou usar essa fórmula dividido por 2, porque eu só tenho metade do círculo, metade da circunferência. Por isso que eu dividi por 2. Aqui em cima ele dá a área, a expressão para calcular a área total de uma circunferência. Como nós só temos metade, nós temos que dividir por 2. Bom, porém, para calcular aqui, nós precisamos fazer o quê? Nós temos que ter o raio. Eu preciso saber quem é o R. Certo? Eu preciso saber quem é esse R. Vou apagar aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, como eu disse, eu vou chamar aqui de área 1, área 2 e área 3. Vou pegar outra cor aqui. Então, aqui, ó, é uma medida X que eu não conheço. Eu aplico Pitágoras. Pitágoras é o quê? A hipotenusa, que é esse lado. Eu vou considerar apenas esse triângulo aqui, tá? Ó. Estou considerando apenas esse triângulo aqui por enquanto. Considerando apenas esse triângulo aqui, nós vamos determinar quem é essa medida X aqui embaixo. Então, a medida X é a hipotenusa. Por que hipotenusa? Porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Ó. Está de frente aqui com o ângulo de 90 graus. Então, X é a hipotenusa, X ao quadrado, vai ser igual aos catetos ali ao quadrado. Então, 32 ao quadrado, mais 24 ao quadrado. 32 vai dar 1.000, vai dar 904. 4, 6. Então dá 4. 6 e 6, 12 vai 1. Então dá 1024.
Então, aqui vai ser x ao quadrado, é igual a 1024, mais 24 vezes 24, 16, 1, 4, 8, 9, 8, 4. Dá 7, 576. Então, x vai ser igual... Aí eu somo 1024 com 576, dá 1.600. Então, fica a raiz quadrada de 1.600. Raiz quadrada de 1.600, 16 é 4, divide os zeros por 2, então dá 40. Então, a medida x vale 40 centímetros. Pronto, encontramos o x ali, que é o diâmetro desta circunferência 2. Então, aqui o diâmetro dessa circunferência 2. Ok, então. Apagamos aqui. Então, aqui é o nosso x, vermelhinho aqui. Agora, nós vamos encontrar... Vou pegar outra cor aqui. Agora, nós vamos encontrar, então, a medida desse triângulo maior aqui, ó. Peraí, eu não consigo encontrar ainda. Eu tenho que encontrar do menorzinho. Só um minuto aqui, deixa eu pensar qual a melhor maneira de se fazer aqui. Vocês podem ir calculando aqui, ó, só para eu não perder o foco aqui. Vocês vão calculando aí enquanto eu resolvo isso aqui para explicar para vocês, ó. Para a gente não perder muito tempo. O que vocês têm que fazer aqui? Vocês precisam calcular essa área 1. Para calcular essa área 1, eu preciso de quem? Eu preciso do raio. Mas o raio é o quê? O raio é metade do diâmetro. Qual que é a medida aqui, ó? Nesse do vermelhinho aqui embaixo. Qual que é a medida que nós encontramos? 40, ó. Então, o diâmetro aqui vale 40. Metade vai valer quanto? Vai valer 20. Então, o raio vai ser 20 aqui. Então, nessa daqui de baixo, vou escrever aqui. O raio vai ser igual a 20. Então, vão calculando aí essa semicircunferência aqui. Com 20, com o raio sendo 20. Você vai substituir lá. A área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado sobre 2. Calculem aí. Bom, calcular aí é rapidinho, né? Então, a soma, ou a área, né, perdão, a superfície ali, a superfície 2 é igual 20 ao quadrado é 400, 400 dividido por 2 é 200. Então, fica 200 π. Bom, agora vamos encontrar ali. Claro que aqui nesse exercício ele pede para calcular utilizando as relações trigonométricas, né? Então, Pitágoras deu para fazer aqui. Para determinar o valor de x, nós utilizamos Pitágoras. Mas agora nós podemos determinar as medidas aqui, ó, desses outros lados. Eu vou até apagar aqui agora para a gente
encontrar os outros lados ali. Esse 24 aqui, se nós pegarmos o triângulo grande aqui, o total aqui, o 24 é quem? É a altura. Certo? Essa daqui é a altura. A medida aqui, 32, eu posso chamar de M, né? Eu vou colocar aqui, ó, lembra? Eu tenho aqui como M e aqui como N. Aí aqui o total é A. Aqui eu chamo de lado B. E aqui de lado C. Então nós temos lá, ó, as relações trigonométricas são: a baleia anda no mar, o condor anda nas nuvens. O homem, a mulher, o homem, a mulher e o neném, ainda hoje, brincam em casa. Então essas são as relações trigonométricas. Aí, ó, são as 4, e aí nós temos Pitágoras também que nós utilizamos aqui, ó, nessa primeira aqui. Então vamos observar agora, ó. Eu preciso saber quem? Eu preciso saber o valor do N, e preciso saber o valor de C. Então, quais relações eu vou utilizar? Então, para eu encontrar o valor de N, eu posso utilizar isso aqui. Altura ao quadrado é igual a M vezes N. Então, vamos lá. Altura, quem é a altura ao quadrado? Vou colocar aqui, altura é igual a M vezes N. A altura é 24, então fica 24 ao quadrado é igual. M, o M vale 32. E o N? O N eu não sei. Quanto que é? É o que nós vamos determinar. 24 ao quadrado dá 400 e quanto? Tá aqui, ó. Dá 500, né? 24 ao quadrado é 576. O 32 vai passar dividindo. E aí nós vamos ter o valor de N, tá? N é igual a 576 dividido por 32. Vou fazer direto aqui, senão vai demorar muito. Deixa eu ver aqui. E isso daí vai dar 18. Estão entendendo aí? Tudo bem. Agora nós vamos fazer então. Eu encontrei o N. Agora eu preciso encontrar então o N. Preciso encontrar o N. O C, perdão. Agora eu preciso encontrar o C. Agora que eu tenho o N e preciso encontrar o C, vocês podem escolher Pitágoras de novo, se quiser. Ou eu posso escolher essa daqui, ó. C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, se eu escolher C ao quadrado é igual a A vezes N, então, ó, C ao quadrado, não sei quem é. O A eu consigo falar qual é o valor de A agora. Porque se o N vale 18, o M vale 32, então o A vai ser 18 mais 32. E 18 mais 32 é 50. Então, agora eu tenho que o A vale 50. O N é o 18. Então, C vai ser igual a raiz quadrada de 18 vezes 50. Então, 40. Mais 4, mais 1 dá 9. Então, C vai ser igual a raiz quadrada de 900. Então, C vai ser igual a 30 centímetros. Bom, é isso daqui, ó. Então, nós temos agora todas as medidas. Eu tenho que N é 18, C é igual a 30. E aí, nós temos o A. Mas o que importava para o exercício, então, era o quê? Encontrar o A, encontrar o C
e encontrar esse valor aqui, B, né, que eu tinha chamado de X lá no início, lá é o B aqui, então isso aqui vale 40. Com essas medidas dos lados, eu consigo encontrar o raio, porque essas medidas 30, 40 e 50 é o diâmetro. Eu divido por 2, eu obtenho o raio. E aí, com o raio, eu consigo encontrar a área, tá? Usando a formulazinha aqui, ó. Eu consigo encontrar a área de cada uma dessas semicircunferências. Pessoal, já chegamos ao fim aqui da nossa aula. Eu já tenho que atender o primeiro ano. Ok? Estudem aí, depois, se eu puder ajudar vocês nos momentos que devem pelo WhatsApp, eu respondo. Tá bom? Ok. Vamos estudando aí no geral o que pode estudar, aquilo que vocês realmente tá com dúvida, manda para mim que eu tento ajudar vocês. Ok. Tchau, Tchau. pessoal.